que tem toda a parte de configuração, toda a parte de software. É praticamente o que a gente pode considerar o site oficial desse Storm 32, que é esse gimbal, a placa que controla esse nosso gimbal. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar aqui? A gente tem que fazer em primeiro lugar o download do aplicativo para a gente poder fazer então as configurações necessárias dentro da placa do gimbal. E tá aqui, ó. Eu entrei de cara já na página de downloads para a gente otimizar o vídeo. E a primeira coisa, a gente precisa prestar atenção no que está escrito aqui, tá? Eu, na verdade, aprendi muita coisa desse site e também de outros vídeos no YouTube, de pessoas que também estiveram estudando esse site, analisando, enfim. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar que tipo de placa que nós estamos usando. No nosso caso aqui, ó, é uma placa que não é NT, tá? É a primeira coisa que a gente tem que saber. Ele explica aqui que são dois tipos de IMU, que é o Inertial Measurement Unit. Esses módulos ou unidades de medida, na verdade o sentido inertial é um sensor posicionado no campo de atuação dele. É essa a melhor tradução para esse tipo de sigla, IMU. Tá? Então, tem dois tipos. Tem o tipo que é a versão 1, que está aqui, ó, versão 1.x, e tem a versão NT. Tá? E tem dois tipos, então, de firmware, ou de programas, né, que rodam cada um na sua respectiva versão de placa. Aí nós estamos falando de placas, tá? É essa versão 1 e a versão 2. Tá? A versão 1 não tem o NT, a versão 2 tem o NT. No nosso caso é a versão 1. Tá? Então o que acontece? A última versão que foi liberada, a versão de firmware que foi liberada para o hardware versão 1.x foi a versão 0.96, tá? Que não contém o NT. É isso que esse texto principal aqui está falando. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer o download do firmware versão 0.96, que é a última versão disponível. Tá? Que não é o sistema NT, mas é o sistema L2C, que eles chamam, que é aquele sistema de transferência de informação se utilizando basicamente dois cabos e um negativo. Tá? Então, na verdade, esse sistema dessa placa que nós estamos usando é esse. Ou seja, as duas unidades IMU, que são os Inertial Measurement Units, elas são interligadas por um cabo através dessa interface L2C. Tá? Então é basicamente isso que tem que saber, tem que entender qual é a versão. Tá? Então a última versão que você pode carregar na tua placa, se for essa Storm 32, hardware versão 1.x, qualquer coisa, é a versão 0.96 que está aqui. Então aqui, ó, se você clicar, você faz o download do arquivo zip. Aí é normal, você estando com ele no teu computador, você descompacta. E aí você vai criar uma pasta com ele não é instalável, tá? Ele já vai estar colocado no diretório, você vai rodar ele diretamente ali do diretório.
e você vai então abrir o programa e começar a fazer as configurações, tá? Eu já fiz isso, eu estou com o programa aqui, inclusive já carregado, que é esse aplicativo aqui, tá? Agora, presta atenção que esse aqui, ó, na verdade, a versão do programa é 2.03, mas na verdade isso aqui é a versão deste aplicativo aqui, né? A interface. Mas na minha placa já está carregada a última versão, que é a versão 0.96. E nós vamos ver isso. Tá bom? Então, nós vamos agora conectar o cabo USB do computador na nossa placa Storm 32 e vamos entrar no aplicativo para a gente poder começar a entender um pouquinho e fazer as configurações necessárias. Eu vou conectar então o cabo USB na placa Storm 32. O conector ficou aqui para trás, como eu já falei. Eu passei os cabos para trás e com isso também o conector USB ficou nessa parte posterior. Olha lá. Quando você faz a conexão, ele sinaliza com uma luz ali dentro e o Windows responde com o driver da porta USB instalado. Normalmente ele já instala no Windows 10, você não precisa fazer nada, é um driver reconhecido. E você está conectado. Agora, perceba que o aplicativo ainda não está conversando com a placa. O que você precisa fazer antes de tudo? É fazer a leitura da placa. Então tem aqui esse botão que chama Read. E você apertando, olha lá, ele detectando a porta correta, que no meu caso aqui é a COM 6, você apertando o Read, ele já traz todas as informações. Ele fica verde, né, aqueles campos indicando que as configurações estão aparecendo, que a conexão é boa. Ele faz também essa lista de checagem aqui embaixo e no final ele dá como pronto e feito toda a leitura, tudo que era necessário. Então você está pronto para começar a mexer com o teu aplicativo. Você vai perceber aqui que ele já leu o estado, diz que está normal, a voltagem ele não mede, porque na verdade eu estou trabalhando só com a porta USB, perceba que o gimbal não está nem funcionando, olha lá, ele está bobo daquele jeito. Eu até posso e vou conectar a bateria em alguns momentos, que é para fazer depois a configuração e o teste. Mas a princípio você pode fazer várias configurações nele sem estar conectado na bateria, tá? Então aqui você vê qual é a versão, como eu disse, já é a última, versão 0.96, a última possível, tá? Aqui você vê o modelo da placa, que é versão 1.30, aqui pode variar um pouquinho, dependendo do hardware. Aqui um nome, que na verdade vem como padrão, você pode colocar um nome que você quiser aqui. Se você está criando um aplicativo, por exemplo, para NASI ou para NASA MLite, você pode vir aqui, por exemplo, e fazer alteração. Vamos chamar de NASA MLite, tá? Que é mais ou menos a identidade do drone, né? É a controladora que ele carrega. Então, dá OK, muda o nome. Tudo bem. Aí você tem aqui como você compartilhar essas informações, tá? Quando você clica aqui, ele abre um arquivo que você pode gravar como texto, como planilha depois. São todos os dados, né, que ele captura do momento em que você clica no botão, né? São todas as configurações que estão registradas aqui, tá? Importante aqui também, você vê nesse menu aqui, ó, algumas opções interessantes. Você tem aqui esse Store to EEPROM, que é uma coisa que a gente vai usar bastante.
que é na hora que você chega numa configuração interessante e você quer, então, que essa configuração fique gravada na EPROM da placa, que é o lugar que mesmo você desligando ela mantém, né, como uma EPROM de um computador, né, é aquela BIOS do computador. Então, você vai salvar as informações na EPROM. Você pode salvar para um arquivo, ele inclusive tem um arquivo salvo aqui em algum lugar, ó, ele está bem ali atrás. Eu chamei também de NASA Gimbal, depois a gente vai ver como é que faz com esse arquivo. A gente pode também carregar esse arquivo, uma vez salvo, né? Você muda de gimbal e você quer ter um outro gimbal com as mesmas configurações, você pode, ou mesmo para gravar essa configuração por segurança, né? Então você pode salvar para um arquivo e depois recarregar esse arquivo. Você pode também retrieve from EPROM, né? Você pode trazer da EPROM também, que é alguma coisa parecida com o read ali embaixo, né? Aqui umas configurações padrão, que a gente não vai usar. Aqui para limpar toda a interface, o sharing a gente já viu. Nas ferramentas aqui você tem como nivelar o gimbal, reiniciar o controlador, que é dar um boot nele, apesar que ele tem os botões ali também de reset, o boot mode ou boot load mode, que é quando você vai carregar um firmware, que a gente vai estar cobrindo também num outro vídeo, né? Porque eu acho que não vai ser de interesse de muitas pessoas, porque você precisa de um FTDI, adaptador FTDI, ligado no teu computador, para você poder fazer via porta USB ou porta serial, né? Essa USB, com esse adaptador, você transfere o arquivo para a placa. Não dá para fazer só através desse aplicativo pelo cabo USB. Você precisa de um adaptador FTDI. Então, eu talvez cubra isso num outro vídeo, tá? Porque é como você faz a atualização do firmware, por exemplo. Para mudar aqui, ó, de 0.8 ou 0.7, dependendo do modelo da tua placa, né? Com qual a versão veio, se você quiser atualizar para uma versão mais recente, que no caso a última é essa 0.96, aí você vai precisar fazer aquele outro método, que é aqui o Flash Firmware, que é na última orelha lá em cima da direita, tá? Você vai precisar selecionar a porta do adaptador FTDA, aliás FTDI. É um processo diferente desse aqui de conexão direta USB, tá? Eu talvez faça isso no outro vídeo. Por enquanto, a gente vai manter aqui do jeito que está. E já está bom demais. E eu digo assim, você pode fazer as configurações em qualquer versão que você estiver utilizando essa interface aqui, a menos que ela não consiga ler a tua versão. Aí ela vai dar um aviso no começo e aí sim você vai precisar atualizar essa interface aqui, ó, tá? Às vezes pode acontecer de você estar com uma interface que ela não consegue ler a tua versão de firmware. Por exemplo, essa aqui, a 2.03, ela consegue ler o 0.96. Mas se você tiver a versão posterior, talvez você não consiga. Porque aí ela já vai começar a ler só firmware do tipo NT. Isso dá para ver bem aqui, ó. Olha lá, a versão da placa 1.3, que é a última, que é o caso da nossa, do hardware, você tem aqui algumas opções de firmware. Ó. E no caso não pode ser NT. Essa é realmente a última versão disponível. Essa interface aqui, ela aceita essa versão 0.96, mas pode ser que a interface
por exemplo, se você tivesse com uma versão 08 aqui, ó, com essa interface aqui, com esse programa, que é a versão 2.03, você não estaria apto a mexer com esse firmware. Então você tem que fazer um downgrade aí, no caso do teu aplicativo, e procurar um anterior que leia a tua versão. Uma vez feito isso, você está em casa. Aí, com pequenas diferenças dessa interface aqui, principalmente esse primeiro painel um pouco diferente, o restante você vai praticamente ter o mesmo tipo de interface. Eu não posso falar com firmeza absoluta, porque eu não trabalhei com todas as versões. Eu, na verdade, trabalhei com duas. Né? Aqui a primeira eu carreguei, que foi a última versão, que a gente tem essa tendência, então eu fui direto lá no site e procurei a última versão desse aplicativo, que era 2.30 alguma coisa, se não me falha a memória. Só que o que acontece? Não lia a versão da minha placa, que era a versão 0.80, tá? Então eu tive que voltar para uma versão anterior para começar a ler 0.80. E aí foi que eu percebi que poderia fazer a atualização do firmware. E aí, como eu tenho esse adaptador FTDI, eu fiz então a atualização do firmware e eu posso então utilizar essa versão mais avançada da interface, que é essa versão 2.03, tá? Eu espero que tenha dado para entender. Isso aí é só para dar uma visão, para você se situar, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui é trabalhar com a versão 0.96 e fazer as configurações no nosso gimbal através dessa versão, tá? Então, por enquanto é isso que eu queria mostrar. Eu vou, no próximo momento, eu vou estar fazendo então a configuração do gimbal, passo a passo, naquilo que é importante, né? É aquilo que eu já fiz, que funcionou, que me deu um resultado bom, tá? Então, é isso. Fica com a gente aí que eu vou estar explicando mais a fundo como é que a gente faz então a configuração para fazer esse gimbal funcionar perfeitamente para poder gerar uma filmagem de qualidade.